Sejam bem-vindos a mais um Diário de Bordo, que por mais que aconteça semanalmente, tem o intuito de mostrar o trabalho diário do nosso pesquisador. Eu sou o Ederson de Almeida Pedro e semanalmente estamos aqui falando sobre inovação. E hoje, mais uma vez, com o nosso pesquisador, Vandoir Velchan, iremos falar sobre processo científico na prática. Vandoir, é contigo. Para começar, então, gostaria de agradecer aos alunos da turma do professor Rafael Perini na FSG, que participaram da palestra que eu apresentei sobre a inteligência artificial, os conceitos, um pouquinho da evolução dela e os impactos que ela está causando hoje no mercado de trabalho. Muito obrigado, Rafael Perini, grande amigo aí. E também que no dia 21, agora no final do mês, eu vou para Rio Grande, vou dar uma volta. Não, vou ministrar um curso sobre análise de dados qualitativos, a convite do meu ex-professor aqui da UX, o professor Pelayo. Quis trazer ele para cá porque ele é um dos grandes incentivadores da minha carreira acadêmica. Vamos relembrar o que é processo científico, mas Vandoir, vamos para a prática. Como que podemos implantar isso dentro de nossas empresas? Isso, para quem quiser, no Diário de Bordo anterior, a gente falou conceitualmente sobre o método científico, então. E o desenvolvimento do método científico, então, ele se faz pelos processos ou técnicas que vão ser aplicadas. Técnicas de observação, geração de hipóteses, a demonstração, ou seja, por meio de experimentos, como é que tu vai observar esse fenômeno que tu vai investigar, e depois por uma indução, no final de um relatório, uma teoria que tu vai gerar a partir desse processo. Eu posso definir como eu irei observar, registrar, ou eu preciso ter uma referência de um método validado? Na verdade, o método que tu vai utilizar vai depender do fenômeno que tu quer investigar. Okay. Mas o que se faz é recorrer às teorias para ver o que já foi pesquisado e o que pode te auxiliar a aumentar o teu leque de hipóteses para resolver esse teu problema. E na prática? Antes da prática, ainda eu gostaria de trazer, acho que faltou na aula passada, um item. O que se pretende com o método científico, então? O resultado disso é gerar conhecimento científico. Importante. Por que fazemos isso? Por quê e o que é o conhecimento científico? Para reconhecer o conhecimento científico, ele tem que ter algumas propriedades que a gente chama. A primeira delas é ele tem que ser real. Então, eu tenho que resolver um problema, eu tenho que investigar algo real que está acontecendo. Vamos pegar os experimentos... Dólar não pode. Pode ser, o fenômeno do... mas vamos voltar, por exemplo, o famoso Galileu Galilei observava as constelações, tudo. Então, tem que ser uma observação ou uma investigação de algo real, que se pretende elucidar, resolver o problema. Espiritual não vale. É pro outro lado da ciência. Okay. A ciência religiosa, vamos dizer assim, que tem esse viés. Tem a ciência filosófica, a científica que a gente está falando não vai para esse caminho. Tem a questão de constituir um conhecimento contingente, ou seja, a contingência tem a ver com hipóteses que podem ou não se confirmar. Então eu vou falar de hipóteses e elas podem ou não se confirmar. Ele é sistemático, ou seja, ele é formado, como a gente falou, por um agregado de conhecimento ao longo do tempo. Então não é uma coisa que surgiu do nada, do dia para a noite. Eu acordei hoje com uma ideia e aquilo virou um conhecimento dos meus sonhos. E também ele tem que ser verificável. Isso significa que as hipóteses, quando elas são ou não comprovadas no âmbito da ciência, elas têm que ficar disponíveis para todos poder verificar ou não a validade dessas hipóteses. É a possibilidade de outra pessoa replicar o experimento e chegar aos mesmos resultados dentro de uma probabilidade estatística. Perfeito, exato. E isso faz parte do conhecimento também ser falível, porque em virtude dele não ser definitivo, a gente diz que acabou de dizer que é uma construção. Exato. Pode ser que hoje uma verdade, amanhã pode não mais ser uma verdade. Na ciência não existem verdades absolutas. E também, assim ele se aproxima a aproximação ao exato, ou seja, novas proposições, o desenvolvimento de técnicas podem reformular o que já existia. Então, é essa construção. Sim. Então, essa ideia do conhecimento tem que ficar claro que não é algo que é criado do dia para a noite, vamos dizer assim, é uma construção ao longo do tempo. Perfeito. Então, o método científico ele tem a ver com as empresas, tem muito um pré-julgamento, um pré-conceito, vamos dizer assim, que é algo exclusivo da academia, que é coisa de cientista. Que não funciona na prática. Exatamente, é esse sentido.
Então, compreender o que é o método científico é o primeiro passo, porque aí a gente consegue realmente ir para a prática, que a proposta do vídeo de hoje é ir para a prática no sentido de... isso já acontece no dia a dia, todas as pessoas em partes elas executam o método científico. Por exemplo, se tu chega em casa e tu quer assistir o teu seriado favorito, aí tu vai ligar o teu computador e ele não vai ligar. Ok. Aí tu vai começar a testar. A primeira hipótese é que ele esteja sem bateria. Aí tu olha, a bateria está conectada, ele está ligado na luz. Aí tu vai pensar, bom, ele está conectado na tomada, mas não tem luz. Então eu vou ver se no bairro está faltando luz. Okay. Já é uma outra hipótese, pode ser que no bairro esteja faltando luz. Aí tu verifica e assim tu vai indo. Vai verificando até no final tu chegar e conseguir resolver o teu problema. Tu foi aplicando, gerando hipóteses e verificando elas, é o que a gente falou antes. Vamos pegar um exemplo então completo nesse contexto. Se a gente observar hoje o uso da tecnologia, já que a gente fala de tecnologia, empresa, inovação, a gente pode ver que todo mundo usa muito, até a vovó que não usava tá no Zap o dia todo. Muita gente usa. Então, se tu for nesse caminho, a gente pode levantar um problema. Por que os jovens estão tão conectados? Ou qual é a causa desse fenômeno que a gente quer investigar, essa conectividade? Ou qual a importância, o impacto disso que está gerando no dia a dia? Isso é um problema de pesquisa. Ok. Que tu quer entender um fenômeno que está acontecendo. Perfeito. E isso é o que a gente falou no vídeo passado. Então, a gente vai começar a gerar algumas hipóteses como respostas para essas nossas perguntas. Você pode começar a levantar hipóteses supondo, por exemplo, a partir da literatura. É aí que entra uma outra fase, que no exemplo de chegar em casa, ligar o Netflix e não assistir um vídeo, a gente não comentou. Que é eu ir para a literatura e tentar entender tudo o que já foi feito hoje para resolver o meu problema. Sim. E levantar as hipóteses. E é isso que a gente vai tentar fazer durante esses 4 anos no nosso projeto. A gente parte de uma hipótese e a gente vai tentar resolver isso. Então, depois disso, que a gente foi para a literatura e tem as nossas hipóteses, a gente vai começar a experienciar. Ou seja, vamos tentar entender esse problema e desenvolver uma solução que possa ou não resolver o problema. E aí sim, a gente vai ficar testando ela e reformulando ela até a gente chegar no final e conseguir formular uma teoria e resolver o nosso problema de fato. O nosso problema pode ser resolvido, mas a ciência, onde o nosso problema se encaixa, se engloba, é uma construção, acho que eterna, não tem uma... Mas nós resolvemos um problema do mercado de determinada maneira e um concorrente veio e aproveitou toda a nossa inteligência e conhecimento acerca da pauta e ele criou alguma solução ainda melhor. Mercadologicamente falando, a gente ainda está no prejuízo, a gente precisa continuar melhorando, porque eu entendo isso, que se academicamente eu posso chegar numa tese e publicar, uma empresa ela não para nunca, ela tem que ser melhor do que ela mesma todos os dias, porque caso contrário ela será esmagada, atropelada pela concorrência. É que aí a gente entra na teoria, tem uma coisa que a gente chama uma lacuna. Onde tu deixa no teu estudo uma lacuna, alguém vai ler o teu estudo e aí que tu consegue pegar aquele gancho e continuar desenvolvendo aquela teoria. E a empresa é a mesma coisa. Tu pode ter, por exemplo, o Uber teve uma ideia. Mas ele pecou em alguma questão. Uma outra empresa vem, melhora aquela ideia em cima daquilo. Mas será que aí, é só... Aí tu vai melhorando o serviço. Mas será que é só com base na lacuna ou o fato do mundo estar mudando constantemente, o comportamento humano, a própria sociedade cria lacunas, não a empresa falhou para o seu momento? Não, tem esses vieses todos existem. Tu pode ou pegar a partir de uma lacuna ou de uma ideia completamente nova que tu teve e começar a desenvolver uma pesquisa. Mas com certeza, com o aspecto todo, enfim, pegando o globo todo da pesquisa, vamos dizer assim, ela vai se encaixar em alguma teoria. Ok. E aí significa que aquela teoria teve uma lacuna que tu preencheu. E hoje, qualquer coisa que a gente tenha ideia, vai pesquisar, existe alguma coisa referente, né? Então, a gente espera que tenha ficado mais fácil de entender hoje o método científico na prática, como ele pode ser aplicado. As pessoas têm entendido como usam ele no dia a dia, já praticam ele e às vezes não sabem, como acontece com uma variedade de coisas que a gente faz, a gente não tem a completa noção do que a gente está fazendo. E essa relação também com o método, e as startups usam muito essa questão de gerar hipóteses. Exato. Depois se chama como?
pivotar. Pivotar. E aí vai gerando hipóteses, não deu certo, vai para outra, e assim vai desenvolvendo até chegar na ideia final do produto. Então, nesses 4 anos, a gente vai mostrando nesse processo, desenvolvendo o método científico, como a gente vai tentar trabalhar essa questão. Então, para hoje, acho que era isso, né? E nos sigam nas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn. Isso mesmo, obrigado por assistir até agora. @EderTech no Instagram, você pode me seguir e @VanoVelchen. Isso mesmo. Nos vemos na próxima semana com mais um Diário de Bordo.